Bom dia a todos. Eu sou Dario Bona, gerente comercial da Dafratec. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós daremos início ao webinário sobre caracterização de partículas, onde faremos a comparação entre técnicas de análise de tamanho de partículas. O Claudemir, que é o nosso gerente de produto, irá apresentar, fazer essa apresentação. O Claudemir ele tem bacharel em Química, mestrado em Tecnologia de Materiais pelo Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN. Ele é professor de Engenharia de Materiais na Fundação Santo André e ele é o gerente de produto da Micronal, que cuida por toda a parte técnica. Tá? Então, Claudemir, por gentileza, pode tomar a palavra. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Todos me ouvem bem? Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, né? Dizer que é uma honra poder falar com vocês, compartilhar um pouco aqui da nossa experiência, trocar um pouco de experiência com vocês também. Agradecer ao Dario pela apresentação. Eu vou só dizer que para vocês que pode ser que de vez em quando eu tenho que trocar a tela aqui para voltar para o chat, porque do jeito que nós montamos aqui o chat, eu preciso autorizar. Se alguém entrar aqui atrasado, eu vou precisar rapidamente liberar a autorização. Mas a gente, hoje, como o Dario falou, a gente pretende discutir um pouquinho, rapidamente, até por uma questão de tempo, né, as diferenças entre algumas técnicas, talvez as mais usadas no Brasil, né, de caracterização de tamanho de partícula. Um pequeno programa aqui, nós fazendo uma introdução, né, de caracterização de partículas, tamanho de partículas, os princípios básicos, para depois em si também falar dos princípios básicos agora das técnicas em si, que o foco de hoje são o peneiramento ou tamização, né, sedimentação gravitacional, microscopia e análise dinâmica de imagem, princípio de Coulter ou sensoramento de zona elétrica, e o espalhamento ou difração de laser, talvez o mais comum, né, junto com o peneiramento. E aí sim, dá uma breve pincelada, apenas uma contribuição na discussão, na polêmica toda, que é a comparação entre essas técnicas, né? Primeira coisa, a gente rapidamente falar o que é uma partícula, né? Uma partícula é um ente presente num sistema particulado. Pode ser um pó, né? Que assim, a partícula é um sólido disperso no meio gasoso, no ar normalmente. Pode ser uma suspensão, agora é um sólido, a partícula é o sólido disperso no meio líquido, água ou um outro meio qualquer. Pode ser uma emulsão, agora é uma mistura de líquidos imissíveis, né? Onde a partícula vai ser a fase dispersa, a fase que tiver menos quantidade. Então, uma quantidade de óleo emulsionado na água, as partículas serão as gotículas de óleo, né? E alguns sistemas menos comuns, mas também possíveis de serem analisados, espumas e aerossóis, né? De uma forma geral, daqui para frente eu vou falar partículas, que pode estar em qualquer um desses sistemas particulados. As partículas e os sistemas particulados são muito importantes em diversos processos industriais, em materiais, químicos, farmacêuticos, extremamente importante, alimentos, construção civil, mineração, meio ambiente. Em praticamente todas as áreas de atuação, em algum momento nós temos a interferência de um sistema particulado, seja como produto final, como por exemplo um cimento, uma farinha, ou um refrigerante, mas pode ser também em algum determinado momento de uma etapa de produção de um produto final, que não é um sistema particulado, mas em alguma etapa houve um processamento de um sistema particulado. Então, nesse momento também é importante a caracterização desse sistema. Dentre as caracterizações, talvez a mais comum e mais importante é o tamanho da partícula, que é o que a gente vai querer falar hoje, né? Por que o tamanho é tão importante? Basicamente falando, quando a gente diminui o tamanho da partícula, nós aumentamos a sua reatividade. Há um aumento da sua superfície específica,
e com esse aumento da superfície, há um aumento da energia superficial e aumenta a reatividade dessa partícula, seja, por exemplo, uma dissolução, uma própria reação em si, uma adsorção, o sistema se torna mais ativo. Porém, se torna mais difícil de processar, pode se tornar até instável, porque quanto menor for a partícula, maior é a energia, maior também é a atração entre elas, que faz com que a gente tenha dificuldade de processamento, como vendo aqui nesse gráfico, nesse infográfico aqui, né? A escoabilidade, por exemplo, fica muito baixa, há muita aglomeração. Nós temos, então, quanto menor é a partícula, maior é a sua reatividade, mas mais difícil é o seu processamento. Então, de uma forma geral, aqui é uma simplificação da importância das partículas do seu tamanho, né? Seja como propriedade, por exemplo, num fármaco, né? Quanto menor for a partícula, maior é a biodisponibilidade no organismo, maior também é a biodissolução, só que mais difícil fica a preparação de um comprimido, por exemplo, né? Então, é nesse aspecto que a importância das partículas simplificadamente pode ser exemplificada, né? E nós vamos falar aqui basicamente no tamanho das técnicas aqui, nós vamos estar, o foco principal são nos micrômetros, né? Algumas técnicas podem chegar em milímetros e alguma coisa em submicrométrica, mas o foco principal são as partículas micrométricas nesse seminário, né? Há outras técnicas para nanopartículas, por exemplo, mas isso a gente vai tentar abordar numa nova oportunidade. Entrando no tamanho da partícula mesmo, uma pergunta bem simples para a gente introduzir o princípio da esfera equivalente é: qual é o tamanho de uma partícula? Uma esfera, por exemplo, uma bolinha de gude, que nós poderíamos considerar como uma partícula, é facilmente quantificada o seu tamanho, porque eu posso afirmar que ela tem um diâmetro de 1 centímetro, 2 centímetros. Então, isso fica, se você se refere a uma esfera de 1 centímetro de diâmetro, você quantificou o seu tamanho. Um objeto já regular, mas não esférico, uma caixa de fósforo, por exemplo, no mínimo eu tenho 3 dimensões, porque eu tenho a largura, o comprimento e a sua espessura, na sua altura. Mas eu teria outras dimensões aqui também, por exemplo, se eu pegar algo perpendicular aqui, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma partícula irregular, como a gente pode enxergar aqui nesse sistema, além de eu ter diferentes formas entre diferentes partículas, qual é a grandeza que eu vou medir dessa partícula? Por exemplo, essa daqui. Vocês conseguem ver o meu cursor? Aqui eu tenho um comprimento e uma espessura. Ela tem que são grandezas bem diferentes. Então, qual que seria a grandeza dessa partícula individual? É daí que surge o princípio da esfera equivalente. A esfera é a forma geométrica em que eu posso definir o tamanho com um único valor, com uma única grandeza, que é o diâmetro. Eu posso até medir outras grandezas aqui, como cordas, que seriam cortando a esfera em diferentes regiões que não no centro. Mas se eu digo que é o diâmetro realmente é o que corta a partícula no seu centro, então eu defino como uma grandeza só. A partir daí, eu posso medir qualquer grandeza de partículas irregulares ou de objetos irregulares e eu tenho diferentes tamanhos. Como, por exemplo, aqui, uma esfera ou um círculo equivalente para essa partícula irregular teria um tamanho aqui de uma esfera equivalente de 1 micrômetro ou 1 milímetro. Enquanto que se eu pegar o comprimento máximo, o diâmetro de ferrite aqui é 1,62. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente fala em medir o tamanho de uma partícula é o que eu estou medindo da partícula. Porque, dependendo da técnica, são medidas diferentes grandezas que vão dar diferentes resultados. Aqui, um equipamento que medir uma área projetada deu 1. Um equipamento que medir por cordas ou por ferrite aqui, e se você pegar o valor máximo, deu 1,62, 62% a mais, e ambas medidas estão corretas. E é a partir daí também que surgem muitas discussões, né? E então nós temos vários diâmetros possíveis aqui, diâmetro de um volume, diâmetro de uma superfície, diâmetro de uma área projetada,
Okay? Diâmetro de uma peneira, diâmetro de sedimentação de Stokes, que são alguns que a gente vai citar nas técnicas aqui. Além disso, como nós vimos naquela foto, um sistema particulado não é formado por indivíduos idênticos, né? Ele tem diferentes tamanhos, diferentes, inclusive, formas podem ser se for um sólido, né? Quando a gente fala numa emulsão, as partículas tendem a ser mais esféricas, mas nos sólidos elas podem ser bastante irregulares. Então nós precisamos representar esses tamanhos, essa análise precisa ser representada de forma estatística. Muito comum se falar em média. Qual é o tamanho médio da partícula? Ok, é uma informação importante, mas não pode ser considerada como absoluta e nem única. Por exemplo, uma partícula, um sistema particulado que tem um tamanho médio aí, por exemplo, de 100 ou de 50, 80, mas ela pode ter uma distribuição onde as menores partículas têm 0,1 aqui micrômetros e a maior partícula tem 200. Um outro sistema que vai de 10 a 100 pode ter a mesma média, mas vai ter um comportamento totalmente diferente. Então a gente precisa ter representações estatísticas que, no mínimo, assim, claro, cada usuário estabelece as suas grandezas que são importantes para o seu sistema. Mas, quando nós estamos representando uma distribuição, nós precisamos fornecer, e queremos que a pessoa entenda realmente como é o sistema particulado, nós precisamos de mais grandezas além da média, né? Que é realmente a média de todos os valores, pode ser aritmética ou geométrica. A mediana, que é o valor que divide a população em duas partes, seria o D50 também, né? A moda, a família, o valor que mais se repete, e o desvio padrão da distribuição. Não confundir com o desvio padrão de análise, que é quando a gente realiza várias corridas e se tira uma média, o desvio padrão das corridas. Aqui nós estamos falando de desvio padrão de distribuição. Aquela família de 0,1 a 200, o desvio padrão de distribuição é maior do que de 10 a 100. E também os decis, que são frações da distribuição, né? Onde os mais comuns é o D10, o D50, que é a própria mediana, e o D90. Mas você pode estabelecer qualquer fração da família. E as curvas de frequência também são muito utilizadas e muito importantes, onde normalmente nós temos o tamanho da partícula representada logaritmicamente, porque é uma forma mais... as populações tendem a ser logarítmicas e a gente consegue visualizar melhor a população, e por alguma fração, por exemplo, um volume aqui incremental. Essa é uma curva de frequência incremental, então, onde eu posso, por exemplo, observar a moda aqui. O ponto de máxima dessa curva, ele vai equivaler a um certo tamanho, e esse tamanho é a moda, certo? E aqui eu vejo também a amplitude da população. Mas a integral daquela população, que é daquela curva, que seria uma curva cumulativa, onde nós temos, você pode perceber que tem a mesma frequência, porém os valores vão sendo somados, e aqui nós conseguimos tirar os decis, né? O D50, por exemplo, a mediana aqui, né? Em 50% da população está abaixo de um determinado tamanho, 50% está acima. O D10, ou D01 também usado, né? 10% abaixo de um determinado tamanho, 90% acima, e a partir daí você pode traçar qualquer deci, D90 aqui, por exemplo. Então, essas são algumas das possibilidades de representação estatísticas que são importantes para a gente conseguir quantificar agora uma população de um sistema particulado, né? E aí nós temos possibilidade de diferentes curvas de frequência, diferentes distribuições, desde frequências gaussianas, normais, né, até muito monodispersas, uma população só, polidispersas. Aqui nós temos uma amplitude muito maior, então aqui o desvio padrão dessa monodispersa é muito baixo, e enquanto que o desvio padrão dessa polidispersa aqui é muito maior, né? Também podemos ter populações polimodais, bimodais, trimodais, polimodais, né? Para
Para cada produto e cada aplicação, nós podemos ter um perfil, um modelo de distribuição que é mais adequado. Por exemplo, para sistemas como abrasivos, né, lixas, para qualquer sistema de abrasivo, é importante eu ter materiais monodispersos. Enquanto, por exemplo, para sistemas compactos, para compactação, muitas vezes se pode ter mais sistema bimodal. Então, não há um modelo perfeito. Há um modelo ideal ou o melhor modelo para uma determinada aplicação. O importante é que nós possamos conhecer bem o modelo da nossa população e é importante que esse modelo represente o que realmente é a população e que eu tenha uma análise repetitiva e confiável. Uma outra coisa importante para a gente se levar em consideração é o que eu falei aqui. Aqui nós estamos representando os gráficos em volume, mas isso pode ser feito de várias formas. Por exemplo, em número. O número de partículas, algumas análises que são os contadores de partícula, microscopia, por exemplo. Microscopia, por exemplo, nós podemos ter o número de partículas com um determinado tamanho, enquanto outras medem uma massa ou um volume de partículas. E, em função disso, nós temos resultados bastante diferentes. Por exemplo, aqui uma mistura de 3 amostras de um tamanho aqui de 1 micrômetro, 2 micrômetros e 3 micrômetros, com 4 partículas cada um. Se eu representar isso em número, eu tenho 33% de tamanhos para cada um desses, porque eu tenho aqui 12 partículas no total, 3 em cada um, elas se equivalem em número. Porém, se o meu equipamento ou se a minha análise for realizada em volume, eu tenho uma distribuição totalmente contrária. Ou seja, eu tenho aqui 75% da população tem o tamanho de 3. Porque uma partícula de 3 em volume representa muito mais do que uma partícula de 1. Então, se eu estiver representando uma análise em volume ou se eu estiver representando uma análise em número, para uma mesma amostra, os resultados serão totalmente diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos uma análise de um resultado de princípio Coulter, naquele conta e também mede o volume. Então, ele pode não calcular, mas ele pode representar em número e em volume de uma população forçada, né? Mas aqui uma representação em volume, o diâmetro médio, por exemplo, deu 35,8. Em número, caiu para 8. Né? Foi um pouco forçado, claro, uma distribuição para ter um valor bem diferente, mas se vocês, por exemplo, estiver fazendo uma análise em número e outra pessoa estiver fazendo em volume, o resultado vai ser totalmente diferente. É interessante levar em consideração que em volume e em massa, os resultados são o mesmo, desde que todo o material tenha a mesma densidade. Outra questão muito importante é com relação à resolução da técnica ou do equipamento que você está utilizando. O primeiro caso a se analisar é em relação às técnicas. Existem técnicas que fazem análise em conjunto, a grande maioria delas, e algumas técnicas que permitem análise individual. Esses são os chamados contadores. Né? Uma análise em conjunto, um exemplo bem simples, né? Como seria isso? Por exemplo, vamos fazer uma estatística da idade média de nós aqui que estamos participando desse seminário. Eu posso perguntar a idade de cada um e cada um vai me dizer quando, o dia, o ano, o mês, o dia e provavelmente a hora em que nasceu. Então eu sei com bastante exatidão, alta resolução, perdão, eu resolvo muito bem a sua idade. Mas eu tenho que perguntar um para cada um. Agora eu posso perguntar aqui, quem nasceu na década de 60, de 70 e de 80? Isso seria uma análise em conjunto. Eu consigo resolver muito mais rapidamente, mas eu tenho pouca resolução. Se eu fosse fazer essa representação estatística da população do Brasil,
seria muito mais fácil fazer em conjunto. Eu conseguiria atender muito mais pessoas, então teria uma representação estatística alta, mas eu não saberia informações individuais. Quando eu faço isso individualmente, eu tenho maiores resolução, porém, ou eu preciso de um tempo maior, ou eu preciso de uma técnica que consiga coletar muitos dados rapidamente. E eu vou citar em cada uma das técnicas qual que é conjunto, qual que é individual. Mas que fique claro, né? Em conjunto, eu tenho rapidez e estatística, mas eu tenho menor resolução. Individual, a resolução é maior, mas eu tenho que tomar cuidado com a estatística. E aqui a gente pode, graficamente, nós temos aqui diâmetro por volume, a representação, quando a gente fala em resolução, também em números de canais aqui, né? Você está aumentando essa resolução. Por exemplo, nessa distribuição que eu tenho 4 canais aqui de leituras, eu tenho praticamente toda a população, 91%, que está entre 30 e 42,4. Agora, o que acontece aqui dentro? Pouco eu posso saber. Então, eu tenho uma resolução, nesse caso, também baixa devido a uma baixa, uma baixa coleta de dados. Né? À medida que eu vou aumentando o número de a resolução, olha aqui, eu diminuo as classes para análises em conjunto, ok. Eu vou diminuindo, embora seja análise em conjunto, eu vou diminuindo esse conjunto, cada vez mais aumenta a resolução. Se eu tiver muitos canais de resolução, muitos canais de coleta, a análise passa a ser praticamente uma análise individual. E aí a gente tem pode ter esse tipo de diferença. Aqui uma análise de um produto trimodal, uma mistura de 3 produtos, com 3 modas bem definidas. Se você diminuir a quantidade de canais, repare que você acaba medindo a mesma faixa de tamanho, mas você acaba perdendo a resolução da família. E você acaba tendo, embora você possa ter uma média igual, uma moda semelhante, você não tem a informação suficiente de como é a sua população e você pode estar medindo materiais diferentes com o mesmo resultado, e você tem um produto diferente e os tamanhos são iguais, mas, na verdade, os tamanhos são iguais porque a técnica que você está usando não tem resolução suficiente para perceber as diferenças. Essa seria, então, uma introdução rápida sobre alguns conceitos básicos que devem ser levados em consideração quando a gente mede tamanho de partícula. Espero não ter sido redundante, posso ter sido para alguns, mas para outros pode ser que tenha sido de maior importância. E aqui algumas técnicas de análise, né? Existem várias, muitas, né? As mais que nós vamos citar aqui, as mais comuns aqui são o peneiramento mesmo, a microscopia, espalhamento de luz, o princípio de Coulter ou sensoramento de zona elétrica e a sedimentação. Peneiramento ou tamização, né, para o pessoal de farmácia, né, o pessoal da área de farmácia costuma chamar de tamizes e não peneira. Talvez a análise com certeza a mais antiga e talvez a mais simples. Né? Nós temos peneiras com malhas de tamanhos conhecidos, aí você força a passagem da partícula, pode ser no meio sólido, pode ser no meio gasoso, aqui pode ser um pó, né? Mas pode ser também uma suspensão, pode ser em meio líquido. Você força a passagem da partícula por essas malhas e elas são montadas de forma em que quanto mais das maiores para as menores, então vai passando pelas aberturas maiores e vai sendo retida nas aberturas menores. É um processo bastante tradicional, é o primeiro que se tem notícia de determinação de tamanho de partícula, ainda é muito usado e vai ser usado talvez para sempre, né, por algumas espécies. Mas ele é uma técnica que tem algumas vantagens, que, como ser muito conhecido, ser um investimento inicial relativamente baixo em comparação com técnicas instrumentais, né? Técnicas simples, como eu falei, né? Aqui está a grande vantagem dela, ela separa o seu material. Ela é muito útil para você segregar, para você separar o seu material. Você coleta
uma classe da família que você deseja. Talvez por isso ainda ela seja muito usada para quantificar as famílias, mas eu posso muito bem usar ela como num processo para separar o material e controlar o tamanho com outras técnicas. E eu posso fazer análises, né, desde milímetros até algo em torno de micrômetros, né? Então, eu posso colocar diferentes aberturas e fazer diferentes distribuições, tamanhos. Ela tem uma distribuição bastante, capacidade de distribuições bastante aberta, né? Mas baixíssima resolução. A resolução é dada pelo número de peneiras que você monta. Passou uma malha 270, reteve numa malha 400 ou 325. Esse é o tamanho da malha. Passou por uma abertura aí de 100 micrômetros e foi retida em 44. Esse é o tamanho da sua classe. Tudo que tiver ali dentro é considerado como igual, né? E colocar várias peneiras torna-se bastante complicada a análise. Então, ela tem a resolução realmente baixa, principalmente se eu estiver trabalhando com distribuições abertas. Relativamente demorado, a STM fala em meia hora de peneiramento, mas pelo menos 10, 15 minutos, né? Mão de obra extensa, tem que colocar a amostra, tem que montar as peneiras, colocar a amostra, depois tem que retirar o material, pesar cada uma das massas retidas. É uma análise em massa, tá? É controlada pela massa do material e é uma análise em conjunto. Tudo que tiver retido entre aquelas malhas é a mesma classe. Muito difícil de se trabalhar abaixo da malha 400, que é 380. É possível com alguns dispositivos específicos que usam ultrassom ou usam circulação de ar, ir abaixo de até alguns micrômetros, 5 micrômetros, mas é bastante difícil. Em meio líquido também se consegue alguma coisa. Nós, na Dafratec, trabalhamos com uma linha de produtos de peneiramento, que é uma empresa inglesa chamada Endicotes. Nós temos diversos equipamentos para atender a quem pretende trabalhar com esse tipo de análise. A próxima técnica, bastante usada, bastante frequente na indústria de cerâmica, geologia, cerâmica e papel, né, ainda hoje, é a sedimentação gravitacional, onde nós vamos ter uma partícula sólida agora dispersa num meio líquido. Aqui o meio tem que ser líquido. E nós vamos... essa dispersão tem que ser bem feita para que haja uma sedimentação controlada dessa partícula no meio. A força-peso puxa a partícula para baixo e o empuxo e o atrito segura a partícula para que ela não sedimente. Isso é comandado pela lei de Stokes, que estabelece uma relação entre o diâmetro da partícula, que é o que eu procuro, com a viscosidade do fluido, a densidade do fluido, viscosidade e densidade do fluido. Eu tenho que saber, então, a densidade da partícula, a aceleração aceleração gravitacional, é óbvio, mas eu tenho que... Então, eu monitoro a velocidade com que essa partícula sedimenta. Eu tenho uma altura e um percurso percorrido por ela, e então eu determino a velocidade, conhecendo os outros parâmetros, eu tenho o diâmetro. Essa equação é válida se eu respeitar um número de Reynolds menor que 0,3, 0,25. O que é esse número de Reynolds? É justamente uma relação entre o diâmetro da partícula que está sedimentando e a viscosidade e a densidade do líquido. Claro que ele vai ter uma velocidade aqui. Por que esse número de Reynolds é importante? Porque eu preciso ter a velocidade terminal da partícula, ela precisa estar numa velocidade constante. Se eu estiver num número de Reynolds maior do que isso, 0,25, 0,3, eu tenho uma partícula acelerando, não? Ela não está em velocidade estável, então a lei de Stokes não é aplicável nesse caso. Essa já é uma das dificuldades da técnica. Você precisa ter uma boa dispersão e essa dispersão tem que estar adequada para que haja uma velocidade de sedimentação estável, né? Terminal, chamada de terminal. Várias técnicas podem ser usadas para determinar a velocidade dessa partícula. Desde a mais antiga, também é uma técnica bastante tradicional, que são pipetas de Andreasen, é muito usada ainda em pesquisas de geologia, muitas universidades ainda usam. Você tem uma coluna com um metro de água, você dispersa o material e monitora como ele se sedimenta. Mas mais moderno, não tão moderno, mas
mais uma forma mais instrumental e mais comum é a sedimentação monitorada por raio-x, onde você tem um sistema que você circula um líquido aqui, pode ser água ou um outro líquido qualquer, e a concentração é monitorada por incidência de raio-x. A princípio, sem as partículas, então vamos pegar como exemplo a água, é monitorado a transmitância, que qual é o raio-x irradiado por essa água, então aí você tem 0% de partícula, aí você agora dispersa essas partículas numa condição que tem a velocidade terminal, mas numa concentração que é monitorada também pelo raio-x, agora as partículas se movimentando, e você estabelece agora 100% de partículas. A partir do momento em que você vai começar a análise, a circulação das partículas é interrompida e elas começam a sedimentar. Em função da relação de Reynolds que foi estabelecida e calculada, o raio-x vai monitorar de baixo para cima aqui a concentração de partículas, as maiores vão estar mais posicionadas mais abaixo e as menores ainda vão estar acima. Então, há um monitoramento da concentração das partículas e se estabelece qual é a velocidade que a partícula, para ela estar nessa altura, qual era a velocidade que ela precisava ter de sedimentação. Se eu sei a velocidade, eu sei o tamanho das partículas. É um princípio bastante adotado, como eu falei, em geologia, cerâmica e papel. Um dos motivos disso, além de ser tradicional, é que ela é, como está aqui, relacionada com o peneiramento, porque ela faz análise em massa também, como peneiramento, e então é muito comum na área de geologia o pessoal peneirar a sua amostra, retirando a areia ali, os grossos no peneiramento e quantificando as porcentagens em massa do que foi retido nas peneiras e o que passa, né? Que seria as argilas, você monitora, se ele passou pela peneira, mas qual é o tamanho do passante? Você analisa por sedimentação gravitacional e você soma os resultados e podem ser considerados pela mesma base em massa, né? Mas também é um problema em papel devido a ela tender a dar resultados menores, né? Nós vamos comentar um pouquinho aqui quando a gente falar nas desvantagens. Mas é uma boa técnica, tem uma boa resolução, tem uma boa reprodutibilidade, desde que eu consiga estabelecer uma boa condição de dispersão, né? Mas aqui, ó, o tamanho é limitado pelas propriedades da partícula e do meio. Se eu tiver partículas muito grandes, elas vão sedimentar muito rápido e fora da velocidade terminal não podem ser analisadas. Partículas muito pequenas vão demorar um tempo muito alto e a análise pode demorar muito tempo, até mais de hora, né? de mais de uma hora. Apenas em meios líquidos. Aqui, depende muito da forma. Uma partícula, por exemplo, que tenha uma forma, ela seja placoide, como uma mica, como um caulim, ela tem a tendência de sedimentar numa forma não linear. Ele, em função da sua grande área, ele tremula e tem um percurso não linear, e então faz com que a velocidade de sedimentação seja menor. E faz com que a velocidade de sedimentação sendo menor, o tamanho dessa partícula seja menor. Esse talvez seja um dos problemas de papel ainda precisar usar essa técnica, porque todas as matérias-primas são classificadas e precificadas pelo tamanho das partículas. E essa técnica tende a dar um valor de tamanho menor, né? Então, é um problema, tem que se ter uma adaptação para os resultados em outras técnicas. Mas, se eu tiver amostras com diferentes densidades, então aquela relação de velocidade é válida para uma densidade, você está tendo diferentes resultados, né? Está adotando densidades erradas, né? E, como eu falei, tamanhos muito pequenos acabam se tornando muito longa e isso limita a análise. Microscopia é aquilo que se considera como a análise de tamanho de partícula padrão, né? Que seria assim, a referência. Na verdade, você vai formar uma imagem, atualmente coleta essa imagem, digitaliza, pode realçar, né? Você percebe que há uma mudança de tons de cinza aqui, de um realce digital, e agora você separa, você estabelece um nível de tons de cinza, de threshold, em o que é partícula e o que não é, e a partir daí você faz a medida.
Aqui eu posso ter N diâmetros, né, sendo o mais comum a área projetada, que seria qual é a área equivalente se eu tivesse uma esfera com essa mesma área. Mas pode ser o próprio Ferret, que nós falamos lá atrás, que é o comprimento máximo aqui numa determinada direção, Ferret máximo, né? Pode ser estabelecido um tamanho pelo perímetro, como está aqui, a área está aqui, o perímetro está aqui. N possibilidades, medir comprimento de fibra. Então, ela é muito útil nesse sentido, porque além de eu estar vendo a partícula, eu tenho diferentes grandezas que podem ser quantificadas e eu sei o que essas grandezas a que essas grandezas se referem. E uma outra grande importância da microscopia é estabelecer fatores de forma, né? Qual é a forma da partícula? É placoide, é regular, é esférica, é acicular, mas você pode quantificar isso em números, né? Como a razão de aspecto divide o comprimento pela largura, maior comprimento pelo menor comprimento, você tem um fator de forma, ou a circularidade ou esfericidade, que é uma relação entre a área e o perímetro da amostra. Quanto mais próximo de um estiver esses valores, mais regular é a amostra. É a técnica que permite quantificar fatores de forma. Como nós vimos, forma e tamanho andam juntos, né? Então, é uma técnica muito de medida direta. Eu vejo, eu acredito, e por isso ela é considerada como a referência. Tem altíssima resolução se eu estiver com um sistema de ampliação adequado ao tamanho. É uma análise individual, né? Reproduz muito bem, continuando se eu tiver toda uma preparação de amostra bem feita. Como eu falei, eu vejo as partículas e você pode ter uma calibração em que você de fácil, você só precisa calibrar o aumento do microscópio, então é uma técnica de fácil calibração e de fácil aceitação, né? Mas eu tenho problemas estatísticos que podem demorar muito. Quantas partículas eu preciso analisar para que eu possa ter uma representação fiel da minha população? A preparação da amostra pode não ser simples, principalmente se a gente sair da microscopia óptica para microscópios eletrônicos, que é possível, né? Mas aí torna-se bastante difícil e cada vez mais demorada. E a análise é bidimensional. Se eu tiver uma amostra placoide, por exemplo, como eu estava exemplificando, você sempre vai ter a tendência de enxergar a sua maior área. Vamos supor que essa partícula tivesse uma espessura bem menor aqui. Você raramente, numa microscopia quantitativa estática, você vai enxergar a espessura e você está sempre enxergando a maior área projetada. Então, esse é um detalhe dessa técnica, né? Se eu tenho tamanhos grandes misturados com tamanhos pequenos, ou eu foco em um ou eu foco em outro, seja qual for o microscópio que eu estou usando, e você acaba tendo maior dificuldade ainda de representação estatística. Atualmente existem equipamentos de análise dinâmica de imagem. Existem equipamentos que fazem análise estática de uma forma automatizada, você coleta diferentes imagens automaticamente, coloca a amostra num determinado material e ele vai coletando fotos. Essa é uma análise automatizada, mas é uma análise estática. Mas existem as análises dinâmicas, onde as partículas são colocadas numa forma de dispersão, normalmente líquida, por maior eficiência, circulam na frente de uma fonte de luz e as micrografias são captadas. Então agora eu tenho várias desvantagens foram solucionadas na análise dinâmica de imagem. Estatisticamente, eu tenho agora uma análise que eu rapidamente consigo muitas análises de muitas partículas. A preparação da amostra é mais simples, porque eu preciso basicamente dispersá-las em um meio líquido. Não são mais análises bidimensionais, porque a partícula está passando em convolução. Ela oferece ao sistema óptico diferentes ângulos, então você capta, naquele exemplo que eu falei, a espessura da partícula também. Só que ainda continua eu tenho problemas se eu tiver partículas muito grandes misturadas com partículas muito pequenas, e surgiu uma nova dificuldade, que por enquanto essas técnicas são apenas disponíveis para a microscopia óptica, né? Então, limita-se ao tamanho de alguns micrômetros. Não se pode chegar ainda em tamanhos muito baixos, que teríamos que usar microscópios eletrônicos. Nós da Dafratec trabalhamos com a linha da Ambivalent,
um destaque é o iTech, que trabalha com a análise dinâmica de imagem, e inclusive acoplado a um sistema laser. Sensoramento de zona elétrica, o princípio Coulter, ele é bastante aplicado à área biológica, mas também à área de abrasivos e à área de óleos, emulsões de óleo. Foi desenvolvida há bastante tempo, na década de 40, na verdade durante a guerra, por Sir Wallace, né, Coulter. E, na verdade, agora eu tenho um contador de partícula que mede o volume dessas partículas também. Então, ele é um contador, análise individual, e mede o volume da partícula. Como é que ele trabalha? As partículas têm que estar dispersas num eletrólito. Tem que ser um líquido que tenha condutividade elétrica. Há um tubo de análise, que é onde a partícula está imersa, né? E internamente há um eletrodo e externamente há um outro eletrodo, e se estabelece uma corrente eletrolítica que necessariamente tem que passar por um orifício presente nesse tubo. Há também uma seringa, né? uma bomba de precisão que suga o líquido externo, para que, forçando a passagem da amostra por esse orifício. Abrindo-se uma corrente eletrolítica calibrada aqui nesse orifício, na ausência de partículas nós vamos ter um ruído de sinal elétrico. Mas, sugando as partículas, quando elas passarem por esse campo elétrico, elas vão deslocar um volume de eletrólito equivalente ao volume da partícula. Então, você monitora picos você tem picos negativos, normalmente, de condutividade entre esses dois eletrodos, cuja área desse pico é proporcional ao volume da partícula. Passou uma partícula, eu sei o volume dela. Então, ele conta e mede o volume dessas partículas. Esse é o princípio de Coulter. É uma técnica que, como eu falei, permite contagem e determinação da concentração. Daí se vêm muitos usos na área de biologia, células ou partículas por ml, né? É uma técnica de altíssima resolução. Você consegue, em pequenas faixas estreitas, então onde que se tem muita aplicação na área de materiais, por exemplo, aqui entre os abrasivos, produtos de abrasão, você precisa ter todas as partículas com um tamanho muito estreito e todas com tamanho muito próximos. Qualquer outra técnica, você não consegue ver pequenas diferenças porque a amplitude dessa dispersão é muito baixa. Nessa técnica, você consegue pequenas variações e amplitudes de distribuição muito baixa, você consegue resolver. Então, abrasivos, emulsões de óleos aplicáveis à usinagem, laminações, normas da STM nessa linha que se exige altíssima resolução, são com essa técnica. Também se trabalha só com contagem agora. Você conta partículas em meios extremamente pouco concentrados. Por exemplo, em líquidos injetáveis na área farmacêutica, você estabelece, não pode haver mais do que 5.000 partículas maiores que 2 ml, como uma norma. Você monitora quantas tem. Eficiência de filtros, você monitora o meio, uma água ou um efluente, antes e após a filtragem. Mesmo que ele esteja extremamente filtrado, você consegue contar quantas partículas estão presentes. Eficiência de filtros para indústrias de alimentos, de bebidas. Né? Mas a análise tem que ser feita em meio líquido e em um eletrólito. Partículas porosas, você vai medir o volume, não o volume aparente da partícula. Se ela estiver preenchida por eletrólito, você vai medir o esqueleto, o volume do esqueleto dessas partículas. Mas isso talvez não seja um problema, mas uma característica que tem que ser levada em consideração quando comparado com outras técnicas. Embora seja muito bom para análises bem estreitas, né, distribuições estreitas, se eu tiver agora, ao contrário, uma análise muito dispersa, você tem dificuldade, porque você tem que ter um tubo, por exemplo, de 100 micrômetros, analisa de 2 micrômetros a 60 micrômetros, podendo chegar a 80. Maior que isso vai entupir o tubo, menor do que isso é confundido com o ruído. Então, se eu tenho uma partícula que vai desde 50 micrômetros até 1 micrômetro, eu tenho que fazer análise com trocas de tubos e isso dificulta. Então, não é uma análise
apropriada para esse tipo de amostra. E também é possível se chegar até 200 nanômetros, mas já não são análises muito simples, precisam de ambientes mais controlados, porque o tubo, o meio tem que ter uma quantidade de partículas, não pode existir partículas de maior tamanho que vão entupir esse tubo, vão obstruir o tubo. Nós trabalhamos com esse equipamento também, com essa linha, que é o equipamento carro-chefe, Beckman Coulter, o Multisizer 4E. Ele analisa aqui desde 200 nanômetros até 1.600 micrômetros. Estamos à disposição de vocês também. Entrando no carro-chefe das análises de tamanho de partícula, o mais comum, né, o espalhamento de luz, o espalhamento de laser, nós vamos chamar espalhamento ou difração. Vou tentar dar uma definição para qual é a diferença, né? Na verdade, eu tenho as partículas dispersas em um fluido em movimento. Pode ser um pó, pode ser um líquido. Você vai incidir no laser e vai gerar a absorção e o espalhamento. Eu vou detectar, de alguma forma, esse espalhamento e, por esse espalhamento, eu vou determinar o tamanho das partículas. De uma forma geral, quanto maior for o ângulo de espalhamento, menor é a partícula. Aqui nós temos um perfil, um modelo de difração de um laser em um meio qualquer. Pode ser o ar, pode ser a água, por exemplo. Nós temos uma alta incidência de laser aqui no disco de Ayre, onde a maior intensidade de luz é no centro desse disco, mas dependendo do meio em que esse laser está difratando, você vai caindo essa intensidade até chegar num primeiro mínimo, e aí começam as franjas de difração, onde a intensidade sobe para a primeira franja, segundo mínimo, segunda franja, terceiro mínimo, e assim por diante. Então, esse é um modelo de difração que depende do meio. Quando você, então esse meio poderia ser a água ou o ar, por exemplo, mas quando nesse meio há outros indivíduos, há partículas, então, sejam sólidas, sejam gasosas, sejam outros líquidos, você vai gerar perfis de espalhamentos diferentes, em que parte da luz pode ser absorvida por essa partícula, parte pode ser refletida, parte pode ser difratada, tá, pela superfície, e parte pode ser refratada. A difração é pela superfície e a refração é por dentro. Então, ocorre o fenômeno em duas superfícies, ao entrar na partícula e na saída, né? Esse, então, é o espalhamento de luz. Olha, repare que difração é apenas um dos componentes do espalhamento. Então, aqui nós temos, por exemplo, diferentes padrões de dispersão. Se eu considerar aqui aquele modelo de difração que nós vimos aqui, alta intensidade, eu abrindo aqui, eu estou indo para ângulo, a intensidade tende a zero. Aqui nós temos um modelo em gráfico dessa representação de intensidade por ângulo, considerando o centro como ângulo zero, a maior intensidade, primeiro mínimos, primeira franja, segundo mínimo. E temos isso para um meio e outro meio, ou o meio que eu tenho que estar, então, agora o laser tem que estar alinhado e tem que estar quantificado qual é o espalhamento do meio, disperso as partículas, agora ela é a amostra, vai criar um perfil de espalhamento diferente. Nós podemos enxergar aqui que quanto menor for a partícula, nós temos aqui, ó, tamanho das partículas baixo aqui, eu tenho ângulos altos de espalhamento, mas menor intensidade. Partículas muito grandes, eu tenho aqui alta intensidade, mas eu tenho baixos ângulos. Então, se eu considerar agora só um lado desse perfil de difração, né, eu tenho, por exemplo, uma partícula de 20 micrômetros com um espalhamento bem diferente de uma partícula de 1 micrômetro. A partícula de 1 micrômetro tem uma menor intensidade e um maior ângulo. A partir, então, da coleta desse perfil de espalhamento provocado pela amostra, são feitas conversões para distribuições de tamanho de partícula, de acordo com a teoria, modelo de difração de Mie ou a simplificação de Fraunhofer. Modelo de Mie, aí sim, espalhamento de Mie, eu considero todos os fenômenos. Eu considero a absorção, a refração, a reflexão e a difração.
todos os fenômenos. Mas para que ele seja corretamente aplicado, eu preciso saber os índices de refração do meio. Água 1,33, ar 1. Se for um óleo, você pode medir isso, mas também preciso saber o índice de refração da partícula. Se for um sólido, isso é um pouco mais complicado se conseguir. Para óxidos, metais, alguns outros materiais inorgânicos ou polímeros mesmo, a gente tem isso até tabelado. Mas para amostras orgânicas, fármacos, alimentos, isso é bastante mais complicado, porque você tem o índice de refração, aí depende até da rota de cristalização, da morfologia da molécula, então isso não é tão simples. Mas se eu tiver partículas maiores que o comprimento de onda, ou se elas estiverem baixas, quanto mais opaca ela for e maior for o seu tamanho, mais eu posso ir para a simplificação ou teoria da difração de Fraunhofer, onde não está acontecendo refração, então eu posso desprezar a absorção, a reflexão e a refração e medir apenas por difração. É aqui que eu gostaria de separar. Se eu faço uma análise de tamanho de partícula por laser, usando a teoria de Fraunhofer, é uma análise de difração. Se eu aplico a teoria de Mie, eu posso chamar de espalhamento. Eu estou medindo os fenômenos mais completos. Aqui em Fraunhofer, eu não preciso de nenhum dado de índices de refração. Para partículas, como estamos aqui, isso aqui é um material, um alumínio, né, que eu tenho tamanhos grandes, uma partícula bastante opaca, Mie e Fraunhofer, aqui, então, difração e espalhamento, os resultados são idênticos. Né? Já quando a gente parte para aqui são partículas de alumina, um material translúcido de tamanhos baixos, a adoção de diferentes modelos dão diferentes resultados, onde o mais correto, então, desde que eu tenha o índice de refração determinado, é a adoção do espalhamento. Em muitos casos, acontece de você ter aqui eu tenho em azul, né, eu tenho Fraunhofer, então é difração, e em vermelho eu tenho espalhamento. Né? Então, aqui a gente pode reparar que aqui há a presença aqui das incertezas de Fraunhofer aqui, ou como se diz na literatura, Fraunhofer's Ghost, né? Você percebe que aqui, adotando o Fraunhofer, há a presença de umas partículas aqui, onde a sua determinação por esse modelo, a conclusão de algum fenômeno dessa população de partículas adotando o Fraunhofer pode ser um pouco perigoso, vamos dizer assim, porque isso aqui é proveniente, neste caso, de brilho excessivo, né, provocado por eu estar considerando ângulos de refração como difração. Então, não é que não se pode medir em Fraunhofer, claro que se pode e se é muito usado e é o que mais se usa, mas se eu estou trabalhando com partículas submicrométricas, é que se ter cuidado em que levar em consideração as diferenças que podem estar acontecendo devido ao modelo que eu estou adotando. Ou, mais importante ainda, quando eu estiver comparando resultados onde eu estou usando índices de refração, é fundamental que se adotem os mesmos índices de refração, para que você tenha o mesmo tipo de conversão de dados. Aqui, como os equipamentos trabalham... Você tem uma fonte de laser e você vai ter um módulo de dispersão, pode ser líquido, pode ser gás, pode ser um outro sistema. Há o espalhamento de luz e você tem um conjunto de detectores que vão detectar esse espalhamento e a partir desse espalhamento detectado, nós vamos ter o perfil que vai ser convertido em tamanho, seja em Fraunhofer, seja em Mie, mas note que é importante o sistema de detecção aqui, como você está detectando. Quanto mais sensível for o seu sistema de detecção, maior a resolução que você consegue fazer dessa análise. É uma análise em conjunto, então não é uma análise individual, tudo que espalhar no mesmo ângulo ou com a mesma intensidade que for detectada no mesmo canal vai ter o mesmo tamanho. A partir daí também seria fácil a gente dizer se as partículas passassem individualmente, mas não, as partículas passam em conjunto e você mede um volume de uma determinada fração de partículas que está espalhando o laser. Ou seja, diferentes tamanhos
representariam diferentes perfis, diferentes padrões de espalhamento. Os equipamentos, então, detectam um conjunto, uma soma de perfis que são armazenados, detectados durante a análise, que geraram, então, um perfil de espalhamento da população, que, através de conversões matemáticas, a partir de modelos desenvolvidos por cada fabricante, são matrizes matemáticas que são calibradas, se converte o perfil de uma população, perfil de espalhamento de uma população, para um perfil de espalhamento de tamanho de partículas, de acordo com os modelos Fraunhofer ou Mie. Mas note que há um espalhamento de uma população que é convertido para uma distribuição de tamanho de partícula de uma população em volume. Os equipamentos podem apresentar resultado em número, mas não é determinado em número, é um volume que, se todas as partículas têm a mesma densidade, você também pode considerar em massa. Vantagens. É aqui onde essa técnica se destaca. É muito prática, é muito rápido, muito versátil. Eu posso analisar pós, emulsões, suspensões, até aerossóis. Eu posso analisar faixas de tamanho desde 10 nano até milímetros, 3 milímetros, em uma leitura apenas. Muito rápido, muito prático. Colocou, analisou. Muito difundida por conta disso. Não é recalibrado, tá? Você tem, ele sai calibrado de fábrica e você só checa se está tudo ok. Mas aí começam também os problemas. É uma teoria complexa. É uma técnica indireta. Como nós vimos, eu estou medindo um perfil de espalhamento que, depois de várias conversões, eu tenho um perfil de tamanho, onde os modelos adotados, seja os modelos matemáticos e os modelos de construção do equipamento, como é o sistema óptico, como são os detectores, podem interferir nos resultados. Tá? É uma técnica muito adotada, mas também não é uma técnica de elevada resolução. A faixa ideal de resolução é na faixa de, vamos assim, de micrômetros, 1 micrômetro até 200 micrômetros, é uma faixa onde a resolução é a mais adequada. Embora ele possa medir em resolução, em uma distribuição bem mais aberta, temos que tomar cuidado com a resolução quando a gente vai para sistemas submicrométricos ou quando a gente parte para alguma coisa muito grande. Então, é uma técnica muito importante, mas não é a técnica absoluta. Tá? E outra coisa, a concentração da partícula tem que ser baixa e tem que ser bem controlada para que eu tenha uma análise reprodutiva. Nós trabalhamos com um equipamento dessa linha também da Beckman Coulter, que é o LS 13320 XR, né, faixa estendida. Como eu falei, ele vai de 10 nano a 3 milímetros. Detalhe aqui, 132 detectores, tá? Tem vários equipamentos que trabalham com metade disso, tá? Então, aquele que eu falei, números de detectores estabelecem a resolução do equipamento. Tem vários destaques, pode ter análise em líquidos orgânicos, ou em água, ou líquidos orgânicos, e tem um módulo para análise em pó, que eu gostaria de rapidamente mostrar um videozinho dessa análise em pó para vocês, que é um dos destaques desse equipamento, principalmente para quando a gente trabalha com materiais de difícil dispersão em meio líquido. Né? Aqui a amostra simplesmente colocada numa proveta. Esse é um sistema de... Eu vou até ligar aqui o som. De aspiração. O pó é aspirado pelo centro dessa probe e há algumas ranhuras aqui onde é criado um sistema de vácuo, em que o ar entra por essas ranhuras, suspende o pó, então cria-se um sistema direito e fluidizado onde a dispersão, a concentração é controlada pelo software dentro desse tubo. Foi colocada uma quantidade, um pó bem fininho aqui para reduzir a névoa e uma quantidade alta, porque a névoa está bem rápida, mas foi feito de propósito para ter um tempo para enxergar melhor. Né? Essa névoa está sendo coletada automaticamente pelo equipamento, então a concentração é controlada pelo software e sendo analisada diretamente pelo equipamento sem interferência do usuário. É um dos destaques desse equipamento, porque em outros
equipamentos tem que estabelecer vácuos, ar comprimido, velocidade de alimentação, vários parâmetros que muitas vezes dependem do operador. Aqui, você simplesmente estabelece qual a concentração que você quer trabalhar e o software controla. Um outro destaque desse equipamento é o sistema de polarização de luz. Para faixas submicrométricas, eu não posso ter um comprimento de onda só, porque eu tenho baixa resolução. Isso é estabelecido já pela literatura. Então, quando nós partimos para submicrométricas, é interessante que eu tenha mais de um comprimento de onda e que eu possa também polarizar essa luz. Eu meça altos ângulos, tenha polarização de luz e diferentes comprimentos de onda. Alguns equipamentos usam uma luz azul, outros usam diferentes ângulos. Esse equipamento tem o sistema PIDS, onde ele vai trabalhar com 3 outros comprimentos de onda. O laser vai trabalhar num comprimento de onda, eu tenho 3 outros comprimentos de onda com luz polarizada. Então, nós temos aqui uma animaçãozinha rápida, agora sim vou tirar o som, que nós podemos visualizar como é que esse equipamento trabalha para alta resolução em partículas finas, né? Em partículas submicrométricas. O laser vai trabalhar normalmente, a partícula, agora aqui em meio líquido, tá? A partícula vai ser, o seu espalhamento pelo laser de 780 nanômetros vai ser detectado aqui, onde nós temos aqui a lente de Fourier. Isso é um recurso adotado por todos os equipamentos. A amostra está dispersa, espalha a luz e eu detecto aqui os ângulos de difração gerados pelo laser, né? Eu tenho baixos ângulos, ângulos médios e ângulos altos aqui. Então eu tenho aqui 3 sistemas de detecção. Essa detecção é provocada pelas lentes de Fourier, tá? Altos ângulos, baixos ângulos e ângulos médios, né? Com esse sistema de laser se garante uma boa resolução até 400 micrômetros. Abaixo disso é importante usar agora o sistema de PIDS, onde eu tenho uma luz polarizada aqui em 3 outros comprimentos de onda, 450, 600 e 900 nanômetros, então vai até para o infravermelho aqui. E nós temos polarização horizontal e vertical e detecção de altos ângulos aqui com 6 detectores. 6 detectores com 3 ângulos e 2 polarizações. Eu tenho 36 outras informações dessas partículas que vão me dar uma resolução muito mais adequada para partículas submicrométricas. Ou seja, eu posso estar usando o modelo de Mi correto, eu posso estar fazendo análise de uma forma correta, mas se eu não tiver um bom modelo de espalhamento para partículas mais finas, eu posso não ter resolução suficiente para enxergar as diferenças das partículas desse sistema particulado, como a gente pode enxergar aqui, né? 3 partículas de polímero com diferentes tamanhos em nano, né? 500, 280 nanômetros, 3 equipamentos de laser. Só o LS foi capaz de detectar as 3 populações com resolução devido aos altos ângulos, ao sistema PIDS aqui, que é o sistema de espalhamento e polarização de luz. Indo para as técnicas e terminando aqui, né? Na verdade, todas as técnicas são boas, todos os equipamentos são bons. O que eu preciso é garantir que eu tenho uma boa reprodutibilidade, perdão. E isso é garantido se eu tiver uma boa amostragem e uma boa dispersão, tá? Dentro de um mesmo instrumento, de uma mesma técnica, se eu estou tendo problema, estou problema ou de dispersão ou de amostragem. Nós não vamos entrar em detalhe aqui hoje, por uma questão de tempo, nós vamos mais para frente tentar estabelecer uma nova oportunidade para a gente discutir, aí sim, preparação de amostras, né? E entrando naquele assunto controverso que eu falei, né, comparando entre técnicas, esse é um problema, né? Há muitos trabalhos, há vários anos, há muitas décadas, e não existe um consenso. O que acontece é, a gente tem que saber o que está sendo medido. Se eu souber o que eu estou medindo, como eu estou medindo, eu posso tentar entender por que um resultado está dando diferente do outro. Importante, hein, gente? Aqui, ó, se eu estou com um problema muito grande, principalmente de uma técnica para outra, o problema está aqui. Não é na técnica. Mas entre um equipamento para outro, ou de uma técnica para outra, os problemas podem, de uma boa amostra, uma amostra bem resolvida,
podem ser devido a vários fatores, né? Entre eles na verdade, assim, quanto maior for a partícula e mais regular ela for, diferentes técnicas vão dar resultados semelhantes. Estamos medindo aqui esferas de vidro. Se você pegar a moda aqui, tá? Delas está muito próxima dos perfis de espalhamento, os perfis de distribuição estão bastante próximos. O que nós temos aqui apenas análise de imagem, nós temos um deslocamento para tamanhos um pouco maiores, porque, na verdade, embora seja esférico, não eram esferas perfeitas. Tá? E aqui foi feita uma análise de imagem estática, onde foi destacado os maiores áreas, as áreas de projeção das partículas irregulares. Né? Mas também aqui a gente pode perceber que sedimentação tende a dar um tamanho mais aberto, mas são técnicas bastante, como eu falei, se a análise estiver bem resolvida, em termos de dispersão e amostragem, os resultados não devem ser muito diferentes. Se eu parto para partículas mais regulares, aqui um pó de alumínio, aí sim nós começamos a ter diferentes situações. Repare que sedimentação, como eu falei, tende a dar tamanhos menores. As partículas elas vão sedimentar com uma velocidade terminal um pouco menor. O microscopia tende a enxergar as maiores áreas, microscopia estática, então dá tamanhos maiores. Então, conhecendo a forma da partícula, que isso é possível no microscópio, e conhecendo a técnica, você pode tentar entender por que os resultados estão diferentes. Agora, quando eu parto para materiais de difícil detecção, porque nós estamos agora um pouco fora das técnicas, assim, dos limites das técnicas, análise de imagem, é necessário ir para a microscopia eletrônica. Sedimentação é uma amostra com tempo demorado. E os equipamentos de laser agora estão dependendo das suas resoluções. Então, nós podemos ter diferenças bem mais significativas. Lembrando que aqui a dispersão foi feita todas nas mesmas condições de dispersão e de amostragem. E que para os modelos de laser foram usados o modelo de IMI com todos os índices de refrações semelhantes, mas as diferenças agora são provenientes dos modelos adotados e da resolução do equipamento. Então, equipamentos apresentam semelhantes para materiais mais grossos e regulares. Quanto mais difícil for a análise, começa a ficar pior. Né? Temos, pior que eu digo, dar maiores diferenças. Não é que a análise está errada, é normal que o resultado não seja idêntico. Ou nós só precisamos entender por que há diferença. Né? A diferença não é de uma análise mal realizada, a diferença é proveniente de uma técnica diferente. E, na verdade, você precisa apresentar esses resultados, média, mediana, moda, e isso tem que estar associado. Média, mediana, moda, desvio padrão, o gráfico de espalhamento realizado no equipamento de difração, de espalhamento de luz Beckman Coulter LS 13320, usando o módulo de dispersão Tornado DPS, usando o modelo de Fraunhofer com um vácuo de tantos bares. Esse é o resultado da análise. Você precisa associar o resultado da análise à técnica que foi usada para que um outro usuário ou uma outra pessoa que vai avaliar os seus resultados possa entender o porquê que ele está fazendo a análise e está tendo resultados um pouco diferentes. Né? Mas, para finalizar, né, eu tenho que saber por que eu vou medir a análise. O que eu quero saber, e aí sim, como eu estou medindo, qual a técnica que eu estou usando? Eu estou usando a técnica correta? Essa técnica, então, tudo bem, não é a correta, mas é a que eu tenho. Então, a que eu tenho está me dando essa informação. Como eu posso melhorar essa informação? Como eu tenho que entender essa informação? É isso que a gente gostaria de deixar aqui para vocês. Talvez eu tenha me estendido um pouquinho a mais aqui, né? Algumas referências aqui. Só para complementar aqui, então, a Dafratec tem mais de 15 anos na área. A gente busca ser uma empresa especializada em caracterização de sistema particulados. Nós hoje falamos de tamanho, mas a gente... E um pouco de contagem, de forma também, né? Mas a gente falou em sistema particulado, nós temos várias soluções para várias
propriedades diferentes, né? Desde terreologias de pós, peneiramento, a gente tem energias de superfície, sorções dinâmicas, estabilidade de sistemas concentrados, temos também uma divisão de biologia e temos também um laboratório de prestação de serviço, que é o Centro Tecnológico da FATEC, em São Bernardo, onde a gente tem várias técnicas. Das que nós falamos, a gente pode prestar serviço em espalhamento ou difração de laser, em meio líquido ou seco. Temos o sensoriamento de zona elétrica, né, que é o princípio Coulter, e temos também análise dinâmica de imagem, das técnicas que nós falamos. Nós temos também peneirador, mas não prestamos serviço nessa área pela dificuldade e demora que é essa análise, mas a gente tem ali apenas para demonstração. Mas também trabalhamos com propriedades de fluxo de pó, estabilidade de emulsões e suspensões e tamanho e potencial zeta de nanopartícula, todas como para demonstrações para clientes e prestação de serviço. Aqui o nosso contato, né? dafratec@dafratec.com, o meu específico, também o telefone fixo da empresa, está o meu e-mail. Estou à disposição de todos para qualquer dúvida, questionamento e principalmente críticas. Muito obrigado a todos mais uma vez e em breve teremos mais algum seminário. Por favor, fiquem atentos caso apareça algum ainda de interesse. Espero que todos tenham gostado. Um bom dia e obrigado.